O Talmud, em Brachot 55a, diz para nós que Deus dá sabedoria para quem tem sabedoria. E essa frase é no mínimo estranha. A gente vai analisar ela e tirar algumas conclusões. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Ok, como eu disse, frase do Talmud. Deus dá sabedoria para quem tem sabedoria. Estranha, né? Não deveria ser o contrário? Deus dá sabedoria para quem não tem sabedoria. Por algum motivo, Deus sente dó, sente piedade da pessoa e dá sabedoria. Mas o Talmud fala, não, é isso mesmo. Quem tem sabedoria, Deus dá sabedoria. Então vira uma bola de neve positiva. Eu acumulo sabedoria se eu já tenho sabedoria. Tá, vamos entender o que o Talmud está dizendo. E eu acho que para isso a gente vai, claro, para a energia dessa semana. Na energia dessa semana, a gente vê que aparece ali descrição de como o tabernáculo está sendo construído. E o texto conta que o povo inteiro se envolveu na construção do tabernáculo, em geral de modo financeiro, né, doando uma quantia para ajudar a construir o tabernáculo, ou doando ouro, ou doando prata. Agora, algumas pessoas especiais, vamos chamar assim, foram chamadas para construir ativamente o tabernáculo. Quem que são essas pessoas? O texto chama essas pessoas de sábios do coração. Né? Pessoas sábias de coração. O texto diz mais ou menos assim: quem for sábio de coração, eu quero que venha construir o tabernáculo. Então vamos lá. O que é esse sábio de coração? Primeira coisa interessante é ver que estamos ligando sabedoria com coração. Então, obviamente, não se trata de uma sabedoria cerebral ou intelectual, como talvez a que a gente está acostumado. Né? Quando você fala, esse homem é sábio, essa mulher é sábia, geralmente você está falando de cabeça. Então, aqui na Bíblia não estamos falando disso. Não estamos falando de uma pessoa que tem conhecimento, informação, que leu muito, que estudou muito, que tem QI elevado. Não se trata disso. É uma sabedoria do coração. No contexto do tabernáculo, o que a gente pode entender que Deus está querendo, esse sábio de coração? Gente que tem um certo senso estético, né? Que sabe apreciar a arte, gente que tem uma criatividade, que tem imaginação. Ele quer artistas, vamos dizer assim, para trabalhar no tabernáculo e fazer as coisas bem delicadas e detalhadas do tabernáculo. Tá? Esses são os que recebem sabedoria. É isso que a Torá está falando junto com o Talmud. Então, só para a gente entender e avançar. A Torá está dizendo o seguinte: algumas pessoas adquirem sabedoria pelos métodos que nós conhecemos. Elas estudam, elas leem, elas têm vários livros, elas vão em aula, palestra, você vai adquirir sabedoria intelectual, sabedoria do cérebro. Algumas pessoas têm sabedoria do coração, né? Por um dom também, talvez podem estudar, mas elas desenvolvem senso estético, delicadeza, tal. Essas recebem também um segundo tipo de sabedoria, vinda de Deus, e aí elas recebem a sabedoria intelectual. Então, basicamente, a gente está fazendo o seguinte: se você tem sabedoria intelectual, legal, muito bom, usa para você, né? Uma ótima coisa de se ter, mas Deus, digamos, não vai te dar mais nada por causa disso. Deus não vai te dar sabedoria, você já acumulou. O que nós estamos falando é, a pessoa que tem a outra sabedoria, a do coração, a que não é intelectual, essa também vai receber a sabedoria intelectual de Deus. Percebe então que essa segunda pessoa tem um dobro de sabedoria, digamos assim, 2 tipos de sabedoria. Tá, aí você vai falar assim, bom, mas eu, na época do tabernáculo, dá para entender, estava procurando um senso criativo, um senso estético, esse é o sábio de coração. E hoje, que a gente não tem o tabernáculo, quem é que tem essa sabedoria de coração? Claro que no primeiro momento a gente pode continuar com a mesma ideia. Hoje as pessoas que são criativas, imaginativas, que têm senso estético, que talvez a gente falaria assim que tem alma de artista, alma de poeta, essas pessoas têm essa sabedoria de coração que nós estamos dizendo. Aí você talvez esteja do outro lado pensando assim, nossa, então tô ferrado, eu não sou uma pessoa criativa, não sou uma pessoa imaginativa, não tenho alma de poeta, de artista, quer dizer que eu não vou receber essa sabedoria? Não, não quer dizer isso. Então, 2 detalhes. Você pode receber essa sabedoria indo atrás e estudando, como a gente falou, né, o método que todo mundo usa. Mesmo então que você não seja artista, vamos falar assim, você vai atrás da sabedoria intelectual. Mas existe outra coisa que está inclusa na sabedoria do coração. Quem que é sábio de coração? Se você parar agora, pensa um pouquinho do ponto de vista da Kabbalah. Sábio de coração é aquela pessoa que aprendeu a se autoconhecer. É aquela pessoa que aprendeu a ver principalmente como ela funciona do ponto de vista emocional.
né? Então o sábio de coração é a pessoa que tem a sabedoria da emoção, não de fatos do mundo. É a pessoa que sabe, por exemplo, ser amorosa quando precisa ser amorosa, sabe ser rigorosa quando precisa ser rigorosa, ela entende quando ela está num momento de raiva, quando ela está num momento de tristeza, ela tem esta sabedoria de coração. Em termos mais cabalísticos mesmo, a pessoa que tem sabedoria de coração, ela aprendeu a analisar o ego dela e dos outros. Ela sabe quando ela está sob influência do ego, quando ela está desconectada da luz e quando ela está mais conectada com a luz, com sentimentos mais nobres e verdadeiros. E a mesma coisa dos outros. Então essa pessoa de sabedoria do coração, ela tem também uma sensibilidade que não tem a ver com a arte necessariamente, né? É uma sensibilidade com a vida. Ela sabe se relacionar com as pessoas de modo sensível. Então mesmo que você não seja artista ou poeta, você consegue adquirir essa sabedoria intelectual tendo essa sabedoria de coração que a gente falou, que é a da sensibilidade. E que para Kabbalah é muito importante, né? A gente não ser sábio só na cabeça. Sábio na cabeça é relativamente fácil, principalmente na época que a gente vive, né? Hoje é muito fácil ter acesso à informação. Você abre Wikipédia, livro, compra, sei lá, enciclopédia, CD, isso é muito fácil. O lado humano, a sabedoria do coração é o que está faltando para nós cada vez mais, né? De termos gerais, eu acho que a gente podia falar assim que ter sabedoria do coração é ser uma alma delicada, é ser uma alma sensível nesse sentido, uma alma gentil. Eu gosto muito desse termo. O Camões fala assim da amada dele, né, a Dinamene. Ele falava, quando ela faleceu, ele diz, alma gentil que te partiste, né? Ter essa alma gentil, essa alma sensível, né, é do que a gente está falando. Quando a gente tem essa alma, a gente inclusive também ganha então a outra sabedoria, que é intelectual. Por quê? Porque o nosso modo de ver o mundo, a nossa forma de ver o mundo fica diferenciada. E isso é uma sabedoria, né? Não é a sabedoria no sentido, fui no livro e obtive informação. Mas o que o Talmud está contando para nós é, se você tem a sabedoria de coração, você ganha também a outra sabedoria diretamente de Deus. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.